na nossa questão financeira, material, mas em todas as áreas das nossas vidas. Nós viveremos um ano totalmente diferenciado da glória do Senhor. E eu quero compartilhar com vocês um livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo número 1. E eu confesso que eu me preparei para isso. Eu me preparei e me preparei muito para isso. Esta palavra, ela arde em meu coração há alguns meses e ela nem coube, mas eu completei um caderno novo agora, vou chegar. Um iPhone, fico cansado, né? Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 1, verso de número 19 e o verso de número 20. 1 Samuel, capítulo de número 1, verso de número 19 e 20, que diz assim: o cabeçalho já disse, nascimento e dedicação de Samuel. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou de Ana. Ana ficou grávida e, passando o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Queridos, eu gostaria que todas as pessoas, não somente evangélicas, mas que tivessem a oportunidade de viver o que nós estamos vivendo nesta noite. Eu gostaria que as pessoas entendessem o significado de uma virada de um ano. Eu gostaria que as pessoas entendessem o significado de virada de um ciclo. Se você não sabe, na sua maioria, todas as religiões, elas se preparam para uma virada de um ano. Todas as religiões se preparam para essa virada de ciclo. Se você quiser comprovar, vai no veleiro agora do cemitério de Vila Formosa. Você quer saber? Desce nas maioria das praias e veja o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque, querendo ou não querendo, toda religião ela entende de que numa virada de ciclo há uma mudança no mundo espiritual. E tem pessoas que não conseguem compreender isso. A crente não consegue. Ele prefere estar, como diz o presbítero Antoniel, como que é o nome? Colocar o boi para berrar, essa eu não conhecia, do que estar neste momento aqui. Eu aprendi e ensinei a minha família a entender o que é este momento. Se você não sabe, mas neste momento uma batalha espiritual, no mundo espiritual está sendo travada, aonde potestades e principados estão travando uma grande guerra. Mas eu louvo ao Senhor, porque sempre terá uma igreja, sempre terá alguns crentes que estarão em oração, intercedendo e dizendo ao Senhor: venha o novo, porque eu estou preparado para isso e o teu nome será glorificado. Queridos, eu quero nessa noite fazer a apresentação deste tema, deste trabalho que nós iniciaremos para o ano de 2024. E algumas coisas é muito importante nós entendermos. A primeira é esta, que nós vamos entender de que não é simplesmente de 31 para o dia 1º, é muito mais do que isso. Não é simplesmente a virada de 2023 para 2024, é muito mais do que isso. Vai haver liberações no mundo espiritual
espiritual para as nossas vidas, para a nossa casa, e o nome do Senhor será glorificado. Existem algumas verdades que nós precisamos entender, e algumas verdades de que muitas das vezes as pessoas não conseguem compreender. Entenda bem, a sua largada, ela pode definir a sua chegada. O que eu quero dizer é de que largar na frente muitas das vezes é muito importante. Sabe por quê? Porque com certeza Deus nos ajudará a chegar até o final, e o nome dele será glorificado. Quer um exemplo de uma máxima dessa verdade? Quem participa e quem assiste uma São Silvestre pode ver o seguinte, que quem sai na frente tem a tendência de chegar até o final. Sabe por quê? Porque em determinado momento a linha prova, ela pode até ficar afinco. Existe alguns que dizem que a subida da Brigadeiro é a pior parte de uma prova, mas como ele saiu na frente, ele obteve vantagem. Quando ele chega na subida, na dificuldade, ele tem a capacidade de desacelerar. Simplesmente porque desacelerar não é para parar, mas é para que ele possa chegar até o cume, vamos dizer, da Brigadeiro, e entrar na Paulista, e aí assim, e aí já começar a visualizar a reta de chegada. Me permita te dizer, nós estamos aqui, não quero menosprezar ninguém, longe de mim isso, mas eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Você já está largando na frente, e mesmo se houver dificuldade, Deus te dará força, graça, para você avistar a linha de chegada, e o nome dele será glorificado. Me permita te dizer, não chegamos em dezembro de 24, mas Deus já está dizendo para mim e para você, por largarmos na frente, ele já vai nos dar a visão de chegarmos até dezembro, e o nome dele será glorificado. Existe uma máxima também, meu Deus, eu preciso pregar. Existe uma máxima também que as pessoas costumam utilizar no futebol. Qual é a máxima que muitas das vezes é? Começar bem. Porque a pior coisa é, nós temos um time que foi agora que em 40 segundos tomou um gol. O que aconteceu com isso? A desmotivação veio. A perspectiva de ganhar ficou difícil. Mas quando nós começamos bem, entenda bem, sabe o que acontece? A motivação ela aumenta, a expectativa ela aumenta, o vigor ele aumenta. Sabe por quê? Porque nada melhor, querido, do que começarmos bem. Não estou dando exemplo de futebol, mas nada melhor do que começarmos bem, como o dia de hoje, como a noite de hoje, na presença do Senhor. Começar bem adorando ao Senhor, começar bem sentindo a presença dele, e o nome dele sendo glorificado. Que essas duas máximas seja verdade sobre a sua casa, seja verdade sobre a sua vida. Eu comecei bem. Quando a sua irmã diga, eu comecei bem. Eu comecei bem. Eu comecei bem. Eu estou largando nas primeiras posições. Eu estou largando nas primeiras posições. E há uma estatística que diz de que mais de 80% dos corredores que saem na frente ganham a corrida. Ou me permita te dizer, você já é um vencedor para a glória bendita do nome de Jesus. Há uma frase do apóstolo João Pereira que ele diz: quem se antecipa, governa. Então, que eu e você venhamos nos antecipar nessa noite para a glória dele. Queridos, Samuel, eu quero fazer uma rápida introdução. E dentro da introdução, Deus ele já vai nos dando o direcionamento. Deus já vai revelando as suas intenções para nós. E eu confesso que eu resumi de uma forma muito grande mesmo, resumi, porque as outras coisas eu deixei tudo para lá, nem vou colocar.
Então, resumir mesmo, porque nós teremos 12 meses para falarmos muito sobre esse assunto. Mas Samuel, o próprio texto diz que Samuel, ele significa ouvido por Deus, ou pedido a Deus. Samuel, então, ele é oriundo de uma mulher que decide orar. Samuel, ele é oriundo de uma mulher que decide orar. E não somente ela decide orar, mas ela é insistente em suas orações. Ela não é uma mulher que simplesmente fez uma oração. O texto é bem claro em dizer de que essa mulher, de que Samuel, ele é oriundo, ele nasce, ele é provido, vamos dizer, de muitas orações. Eu já quero liberar algo para a sua vida. Eu não sei por quanto tempo você tem orado por algumas coisas ou por alguma coisa, mas o Eterno já está dizendo de que 2024 será o ano de que Ele liberará. O que Ele liberará? As bênçãos que estão sobre as suas orações. É isto que Deus está dizendo. Então, Samuel, ele não é simplesmente um acaso, Ricardo. Samuel, ele é oriundo de orações que são, vamos dizer, de formas insistentes. E a Bíblia diz que por inúmeros anos Elcana, Penina e Ana iam ao templo, sacrificaram o melhor, ofertar e ao mesmo tempo orar ao Senhor. E a Bíblia nos diz que em determinado período ou momento, Deus decidiu ouvir a oração de Ana. Deus decidiu se atentar para ela. Deus decidiu ouvir ou perceber a sua necessidade. Me permita te dizer, Deus, ele vai, vamos dizer, olhar para a minha necessidade, para a sua necessidade. Deus vai olhar para aquilo que tem te afligido. Deus vai começar a olhar para aquilo que você tem pedido. E ele está dizendo, 2024 será o ano em que o céu vai se abrir e o nome dele será glorificado. Deus! Há um escritor e um pregador por nome John Burney. Esse pregador e esse escritor, ele chega a dizer a seguinte frase: é melhor orar de coração, mas sem palavras, do que orar com palavras, mas sem coração. Aleluia! Consegue me entender? Ele chega a dizer: é melhor orar de coração, mas sem palavras, do que orar com palavras, mas sem coração. Me permita te dizer, Ana orou com o coração. Pastor, me prova isso. A Bíblia nos diz de que os seus lábios se moviam, mas palavra alguma saía da sua boca. Ainda que a palavra quisesse sair, o seu coração expressava a sua necessidade. Me permita te dizer que seja um ano que talvez eu tenha poucas palavras, mas que o meu coração esteja aberto para Deus. Não é à toa que Mateus capítulo 6, verso 6, Mateus capítulo 6, verso 6, o escritor vai dizer: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai que te ouve em secreto, não que te vê em secreto, ele recompensará. Preste atenção que o escritor está dizendo. O escritor está dizendo que Deus, o Pai, não está ouvindo, mas está vendo. Sabe por quê? Porque Deus prefere muitas das vezes ver as minhas ações, ver as minhas atitudes, ver os meus comportamentos, do que simplesmente ouvir os meus lábios. Chegou um dia de que Deus decidiu não ver mais a oração de Ana, decidiu não ouvir mais a voz dela.
Então é preferível orar de coração, mas sem palavras, do que orar com palavras sem coração. É o que Ana fez. Samuel é oriundo disso. O milagre é oriundo disso. O milagre não é casuísmo. Milagre não é simplesmente, vamos dizer, aconteceu. Não. Existe, sempre existirá um pano de fundo. Sempre existirá uma história por trás de todo milagre e de todo socorro de Deus. Me permita te dizer, contar o testemunho não é simplesmente porque aconteceu naquele momento. Contar testemunho significa de que Deus já estava trabalhando, e por Ele estar trabalhando, Ele deu o livramento. Por Ele estar trabalhando, Ele está andando. Por Ele estar trabalhando, eu estou aqui. Por Ele estar trabalhando, você está aqui. Glória! Não é o agora, não aconteceu agora, já está sendo trabalhado, já está sendo investido. Deus! Samuel não nasce do acaso. Samuel nasce de orações. Samuel nasce de um Deus que já estava atuando e trabalhando em um cenário. Deus! Que os nossos lábios reflita a verdade do nosso coração, da nossa alma e do nosso espírito. Então esta é a condição de que Samuel, ele nasce, ele é projetado. Porque tem pessoas, nós vamos observar aqui, de que pensa às vezes de que Deus não está atuando, só porque as coisas não estão contribuindo para aquilo que ele almeja, para aquilo que ele pensa. É o que talvez aquela sociedade da época pensava. O povo profanando o templo, as pessoas totalmente corrompidas, e talvez alguém
de mim. Eu preciso trazer ao seu conhecimento, porque nós vamos tratar deste assunto. Vale ressaltar que o título ou o nome Senhor dos Exércitos, ele aparece na Bíblia por quase 300 vezes. Mas aonde ele aparece a primeira vez? Na oração diária. Ela diz Senhor dos Exércitos. Sabe por que ela diz Senhor dos Exércitos? Ela está dizendo Senhor, é o Senhor que trava as minhas batalhas. Sabe por que ela diz Senhor dos Exércitos? Porque o Senhor conhece o quanto este soldado é limitado e fraco. Sabe por que ela diz Senhor dos Exércitos? Porque ela diz eu sei quem é meu comandante, eu sei quem é que conduz a minha vida, eu sei quem é. Então, é a primeira vez que é tocado este nome, que é atribuído este título a ele, Senhor dos Exércitos. Poderia ter sido numa batalha entre Davi e Golias, poderia ter sido entre uma batalha de Micmas, entre Jonatas e o exército filisteu, poderia ter sido a batalha entre Joabe, entre os valentes de Davi e os irmãos de Golias, poderia ter sido a primeira frase, Senhor dos Exércitos, mas não, foi de uma mulher de joelho, dobrada e dizendo, a minha alma está angustiada, mas Senhor dos Exércitos, se o Senhor me der um filho, se o Senhor me der um filho, tem o seguinte, eu perdoarei ao Senhor. Poderia ter sido mais campo de batalha sanguinário que surgisse o termo Senhor dos Exércitos, mas não, sai de um joelho, sai de uma petição, sai de uma alma angustiada, que ela diz Senhor dos Exércitos. Refere ao Senhor como Deus que luta as nossas batalhas. Fala de Deus que é soberano sobre todas as coisas. Então entenda de que Samuel, ele vem de um contexto como esse, de uma mulher dizendo que um dos títulos do nosso Deus é Senhor dos Exércitos. Sem ela estar com uma espada na mão, sem uma guerra estar acontecendo, mas ela proclama de que Ele é o Senhor dos Exércitos. E aí nós começamos a entender como Samuel ele vem nesse contexto, no contexto do Senhor dos Exércitos. E não só isso, do capítulo 1 ao capítulo 3 é praticamente a narrativa da chegada de Samuel. É o que? Do capítulo 1 ao capítulo 3 é a narrativa da chegada, missionária Rogéria, de Samuel. E por mais ou em torno de 60 vezes ela utiliza a palavra Senhor. São 3 capítulos, Cíntia,
mas em 3 capítulos ela menciona mais de 60 vezes a palavra Senhor. E a pergunta é que ardia e que ficava dentro de mim no decorrer desses dias. Minha esposa sabe que eu ando de um lado para o outro, eu subo desse, eu fico para lá e para cá. Ela diz: já terminou? Eu digo: não, estou comendo ainda, estou mastigando ainda. Ela diz: mas eu estou mastigando ainda. Mas sabe por quê? É mencionado mais de 60 vezes em 1 Samuel capítulo 1, capítulo 3. Sabe por quê? Porque ele é o autor principal da história de Ana. Ele é o autor principal da história de Samuel. Não é Ana, não é Samuel, é o Senhor que é o autor principal. Ana é coadjuvante, Samuel é coadjuvante, Eli é coadjuvante, Saul é coadjuvante, mas o Senhor é o autor principal da história de Ana, da história de Samuel, da sua história, da minha história. Ele é o autor principal. É por isso que tem mais de 60 vezes, porque ela diz: não sou eu, é o Senhor. Não é para mim, é para o Senhor. Não é por causa dele, é pelo Senhor. É tudo pelo Senhor. A nossa história você entende? Diga para mim, seu cancelado, a sua história. Diga, voz de crente, a sua história é a história de Deus. Sabe por que é a história de Deus? Porque você só participa, quem tem a caneta para escrever era Ele. Eu só sou, vamos dizer, figurante em uma história. Sabe por que a minha história é a história dele? É porque é Ele que diz, é Ele que escreve a minha história, a tua história. Então me permita te dizer: o final da tua história é feliz. O final da tua história é feliz. O final da tua história é feliz. Por quê? Porque a história da minha vida é a história de Deus. A história de Jó não é dele, mas é de Deus. A história de Ana não é dela, é de Deus. A história de Samuel não é dele, é de Deus. A sua não é o seu milagre, é o milagre de Deus. Não é o seu milagre, é o milagre de Deus. Não é o seu milagre, é o milagre de Deus. Porque a história é dele. Alguém diz: pastor, não tem significado nenhum. Não tem para ficar comendo arroz e feijão, matando boi e comendo. Mas quem decide pedir para o céu se abrir, entende? Esse é certamente porque a história é dele. É ele que é o autor principal. Podemos falar de todo mundo. Podemos falar de Samuel, de Ana. Podemos falar de Eli, de Davi. Podemos falar de Saul, Ofni e Finéias. Podemos falar dos filisteus. Podemos falar da arca. Podemos falar de tudo isso. Mas a história sempre será dele. E ele sempre será o autor principal. Sabe por quê? Porque o enredo, a escritura das histórias está sobre a sua mão, sobre o seu domínio, sobre o seu cetro, sobre o seu trono. Aleluia. Entenda o cenário que Samuel está vindo. Entenda o cenário.
você está gerando a partir de hoje. Porque hoje, esterilidade acaba. Esterilidade acaba. Esterilidade acaba. Porque o autor da minha história e da sua história está escrevendo um enredo novo. Qual? O texto vai começar a dizer, eu preciso trazer todo esse contexto para você. Samuel vai vir para fazer uma transição. Samuel vai vir para fazer o quê? Uma transição. Que transição é essa? A transição do período dos juízes para o período da monarquia. Para o período de juízes para o período de monarquia. E eu te digo, nós estamos no capítulo 1 falando de Samuel, mas o rei já havia sido gerado, Natan. O rei já havia sido gerado, Natan. Não é à toa que o livro de Ruth, no seu capítulo número 4, e ele vai dizer o seguinte: e essas são gerações de Pérez. Pérez gerou Esmon, Esmon gerou Rão, Rão gerou Abinadab, Abinadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Cutuca o seu irmão e diz: Deus já está lá na frente. Deus já está lá na frente. E você está achando que vai perder. Você está achando que não vai ter saída. Você está achando que não vai ter escape. Você está achando que não vai ter providência. Pelo contrário, Ele já está agindo. Pelo contrário, não, Ele já fez. Ele está gerando. Escute bem. Não sei se você consegue pegar essas coisas. Natan não nasceu Samuel, mas Deus está dizendo: eu vou fazer nascer Samuel para fazer uma transição do período de juízes para o período de monarquia. Aí alguém diz: pastor, mas não foi o povo que pediu o rei? O salmista ele chega a dizer: antes que seus lábios, eu já sei. Antes que você pense, Ele já sabe. Então alguém está dizendo: não, eu vou pegar Deus de surpresa, eu vou surpreender Deus. Cutuca essa irmã, diga: Deus ninguém surpreende, mas Deus todo instante nos surpreende. Alguém está dizendo: a nossa escolha do rei. Se eu diga: bobo, você não sabe nada. Se é de Minas, bobo, você não sabe nada. Sabe não. Então é um período de transição. E aí eu entendo algo. Por isso que eu preciso correr. É bastante coisa, não é muita coisa. Se Deus está dizendo que vai gerar Samuel, porque Ele está dizendo que o período de juízo vai encerrar e o período da monarquia vai entrar, Deus automaticamente está dizendo: o que eu estou gerando debaixo de um propósito. Me permita te dizer, 2024 não acontecerá gestação aleatória, só acontecerá gestação com propósito. Você quer que eu mude? Porque tem muito homem na igreja dizer: pastor, eu não engravido. Me permite dizer, tudo que você está fazendo a partir de 2024 será debaixo de propósito. Você não vai
ver se vai dar certo, não, debaixo de propósito. É algo já pré-estabelecido. Entenda bem. Tudo que Deus colocar em seu coração já vai estar pré-estabelecido no mundo espiritual. Já vai estar pré-estabelecido dizendo: existe um propósito para isto. E estando debaixo de propósito, Deus está dizendo: eu garantirei o êxito, a vitória, e o meu nome será glorificado. Mesmo que talvez em algum momento alguém diga: nunca gerou, porque alguém olhava Natan e dizia: nunca gerou, nunca prosperou, nunca fez nada que deu certo. Aí até o dia que Deus decide abrir o céu e dizer: tudo que você sonhou, tudo que você chorou, tudo que você orou, se for debaixo de propósito, vai nascer. Porque o texto chega a dizer de que Penina zombava com ela todos os anos. E aí, entrou mais um ano na prova. Ana, entrou mais um ano na prova, né, Ana? Mas não se preocupe, eu sou meio pentecostal e eu vou dizer: o Deus do reboliço, Ele está chegando em 2024. O Deus da virada está chegando em 2024. O Deus que muda cativeiro está chegando em 2024. O Deus que faz vale de osso seco, que a carne toda dá, é o Deus que vai responder a sua em 2024. E não só isso, é muita coisa. Aleluia a Deus. Esse começa nos contextos de Samuel para vir. Samuel vai vir para o quê? Para restabelecer a comunicação entre o povo e Deus. Como assim, pastor? É simples dizer. 1 Samuel, capítulo 3, verso 1, o texto chega a dizer assim: naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Aí Deus diz: eu vou gerar Samuel para que a comunicação seja estabelecida. A minha esposa esse dia perguntou, porque eu fiquei lá em cima olhando, encostou o carro da Clara. E eu já tem tudo a ver. E acompanhando, era na casa da Maria. O que aconteceu, Tiago? Não sei que minha irmã já disse. Não funcionava a comunicação, o sinal tinha sido interrompido. Aí precisou chamar um técnico para ele vir com os aparelhos, com os negócios. Aí até passou um outro fio, não sei que fio era aquele outro. Aí depois ele pegou o capim amarelo, ficou todo lá de cima, só olhando. Aí a Maria gritou: está funcionando. Vai ser o ano que eu vou gritar para o céu dizendo: está funcionando. Que quer dizer? A minha comunicação com o céu vai estar aberta em
Se prepara, profeta. O seu tempo de enferrujado acabou. O seu tempo de ficar sentado acabou. O seu tempo de boca fechada acabou. Porque 2024 será o ano de que Deus restabelecerá os profetas. Para que a comunicação, para que a comunicação vá e desça e vá, não vai ter. Então o Samuel ainda nem nasceu, mas está tudo debaixo desse propósito. Se encontrasse com ele antes, ele ia dizer: Senhor, que fria é essa que o Senhor vai me colocar? Mas Deus sempre reinará e estará à nossa frente. Uma das coisas que nós precisamos entender é que nós nunca estaremos sozinhos. Nós nunca ficaremos só nada. Sempre Deus estará conosco. Samuel, ele vai surgir em um período que não havia rei em Israel. Era uma nação dominada pela anarquia. É neste período que Samuel nasce. Num período, Vanessa, onde cada um tomava suas próprias decisões, onde cada um fazia suas próprias escolhas. Não é à toa que Juízes capítulo 17 e no seu verso de número 6, ele chega a dizer no texto: naqueles dias não havia rei em Israel. É o texto que diz: cada um fazia o que achava ou que andava mais reto. Então Samuel veio para simplesmente colocar ordem. Quer que eu utilize o termo mais claro? Ele veio para acabar com a bagunça. Ele veio para organizar tudo que estava desorganizado. E nós vamos ver que o primeiro lugar que ele começa a arrumar é o altar. Glória. Samuel não começa a arrumar bagunça no meio do povo. Samuel começa a arrumar no meio dos sacerdotes. Samuel começa a arrumar em meio aos levitas. Samuel começa a arrumar a bagunça em meio aos serviçais. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo do alto do céu: estou cansado de ver esta bagunça. Ou melhor, estou cansado de receber qualquer coisa. Estou cansado de alguém dizer que está me entregando aquilo que eu não recebo. Deus. Meu Deus. O filho de Finéias oferecia o holocausto ao templo achando que Deus recebia. E Deus está no céu dizendo: isso vai acabar. Glória a Deus. Isso vai acabar. Glória a Deus. Isto vai acabar. Porque eu estou gerando Samuel. E Samuel veio para restaurar o altar. Samuel veio para restaurar o altar. Samuel veio para acabar com a bagunça. Do que eu faço, é assim que eu faço. Não, é do jeito que ele quer que nós façamos. O ano que vamos colocar as coisas em ordem em nossas vidas, em nossas casas, em nossas vidas, em nossas casas. Meu filho. Ele está saindo de um período de juízo.
Pedro, isso é não de Pedro, de juiz. Só que o texto diz que ele é um camarada, nós vamos ser diferenciado. Porque ele vai ser o quê? Profeta, sacerdote e juiz. Por que não? Por que não continuava como juiz? Porque nem dá para ser juiz e nem é bagunça. E por que sacerdote? Porque o sacerdote tem a autorização e a autonomia de arrumar a casa. Ele tem autonomia, o sacerdote, de organizar o altar. Então por isso que ele como profeta, ele liga a comunicação. Agora vem como sacerdote. Para que o quê? Arruma a bagunça que está. Organiza tudo. Não é qualquer cara vai de um jeito não. Se não der para fazer, melhor não fazer. Deus está dizendo, o ano de quebra-galho tem que acabar. O ano do arrumadinho, do ajeitadinho. Deus me perdoa. Eu me saí, eu não li a Bíblia, mas é pro Senhor. Ele não recebe qualquer coisa. Deus! Se não der, sente. Se não der, fique sentado. Se não der para apresentar o de melhor, fique sentado. Cantemos com a escolha da harpa. Abrimos uma palavra, meu Bíblia. Vem você, minha irmã. Sobe no altar e prega. Deus! Mas acabou. Samuel vem para isso. Samuel vem para quê? Para acabar com toda a bagunça. Para acabar com toda a bagunça. Está pensando que 2024 vai ser só glória, aleluia? A coisa vai apertar. Eu dizia para o irmão no decorrer desses dias, porque eu vejo Samuel é constante. Por que Samuel é constante? Porque quando ele dizia que ia descansar, ele está dizendo do sacerdote, ele ia. Quando ele pensava em descansar, dizia, está precisando de um profeta, ele ia. Quando ele pensava em descansar, dizia, agora é um juiz, ele ia. A vida dele é constante. Eu dizia, 2024 será um ano para pessoas que querem ser constante. Constante, por isso que é importante. Vamos largar na frente. Vamos largar na frente para quê? Porque quando a subida vier, diminui o ritmo. Só vamos trocar. Só vamos trocar, não. Só vamos trocar. Deixa quem quiser vir. Espadecido, se acabando. Vamos trocar somente, sabe por quê? Porque nós não vamos parar. Nós não vamos pedir descanso, não. Nós não vamos pedir uma cadeirinha, não. Nós vamos continuar, por quê? Porque será constante. Ano de Samuel. Ano constante. Quando você pensar em descansar, vai visitar o irmão tal. Quando você pensar em descansar, vai orar no hospital tal. Quando você pensar em descansar, vai dirigir o culto tal. Não vai ser mole, não. Não levanta agora não, hein? Não levanta agora não. Fica aí, senão vai dar na cara. Senão você vai se entregar. Não levanta não. Então ele veio para arrumar. Meu Deus do céu, vocês estão correndo. Para arrumar toda a bagunça. Porque o Juízes capítulo 17, verso 6 diz que naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Então ele está dizendo, ó, Samuel, você está vindo como sacerdote para organizar e acabar com toda essa bagunça. Eu ia falar uma coisa, mas não vou deixar para outro dia. Samuel, ele tinha 3 posições, sim ou não? Mas as 3 eram para servir ao Senhor, não é isso? As 3 posições dele, ele estava se colocando à disposição do. Eu não quero falar, mas eu tenho que falar, porque senão eu vou passar mal.
Já viu quando você não põe para fora alguma coisa, aquele negócio que depois fica aquele negócio chato, né? Eu não posso ficar assim. Não vai existir, eu sou do grupo tal. Não vai existir, mas eu sigo as irmãs. Não vai ser, eu sigo a mocidade. Não, eu sigo a coreografia. Não, eu sigo o som. Não, eu sigo a mídia. Não, entenda bem. Você está para servir ao Senhor. E servir ao Senhor o que precisa fazer tem que ser feito. O que precisa fazer tem que ser executado. E Deus está chamando Samuéis nesta noite. A gente vai precisar de vocês que ajudam os irmãos. A mocidade vai precisar da irmã, ajude a mocidade. Porque Samuel tinha profeta, sacerdote e juiz. Mas ele não servia ao povo, ele servia a Deus. E ao servir a Deus, ele entrega ao povo. Então, quando você serve, você não está servindo a alguém, você está servindo ao Senhor. E essas pessoas são beneficiadas. É o que Samuel fazia. Ele servia ao povo dentro de uma direção de que Deus estava para ele. É o que o Senhor vai fazer conosco. Eu preciso correr. A gente precisa orar. Orar para Deus dar vitória para nós. E eu ainda não terminei a condição. Eu só estou dizendo os momentos que Samuel surge. E Samuel surge em um período de pecado e de fracasso. Samuel surge em um período de pecados, fracassos do povo de Deus. E aí nós precisamos entender. Porque alguém possa imaginar ou pode imaginar de que com isso significa de que Deus está ausente. Diga para o seu irmão: Deus nunca estará ausente. Por quê? Ele é o que? Onisciente, onipresente. Se ele é onipresente, ele está em todo. Logo, não existe ausência de Deus. Existe eu com a ausência de Deus. Mas Deus nunca terá minha ausência. Ele nunca sentirá que eu estou longe ou distante. Sabe por quê? Porque Deus sempre estará presente aonde eu estiver. Então o povo está em pecado, o povo está em fracasso. Alguém está dizendo: Deus nos deixou, Deus nos abandonou. O livro de Samuel nos faz entender de que Deus está assentado no trono. E quando não lhe é permitido governar, entenda bem isso. O povo em pecado e em fracasso, e ele continua sentado no trono. E quando não lhe é permitido governar, porque entenda bem, eu posso não permitir de que Deus governe a minha vida. Você pode permitir de que Deus não governe a sua vida, mas Ele continuará assentado no seu trono, regendo as nações. Por quê? Porque Ele prevalece sobre todas as coisas. Ele é o Senhor dos exércitos e os seus propósitos são cumpridos. Não é à toa. Alguém está dizendo: está em pecado, o povo está fracassando e Deus não está fazendo nada. Não, Deus já está trabalhando. Deus já está cumprindo o propósito dele. É mais ou menos ele dizendo: você não quer que eu governe, né? Então, já que você não quer que eu governe, eu sou obrigado a te destronar, para que eu tome o governo da sua vida. Eu estou também simplificando, porque é uma outra mensagem. É o que ele faz. Ele destrona Eli, ele destrona Ofni, ele destrona
todo esse cenário apresentado, Deus faz o quê? Responde a oração de Ana, que orava por um filho. E existem coisas tremendas que o Senhor falou fortemente comigo, e eu tenho refletido muito sobre isso. Eu gostaria que você também refletisse sobre isso. Porque não só foi uma oração. Vale ressaltar e lembrar de que Ana estabelece uma oração vinculada ao voto. Ana faz uma oração vinculada a um. Isso tem saído do nosso meio. Ninguém mais tem feito um voto com o Senhor. Sabe por quê? Porque saiu uma ideia de que voto é barganha. De que voto é o quê? Barganha. Qual foi o voto? De que Jacó fez com o Senhor? Pegaram inclusive esse texto. Se o Senhor me levar em paz, se o Senhor me abençoar, tudo que eu ganhar, tudo que o Senhor me der, tudo aquilo eu vou pegar uma boa parte disso e vou devolver ao Senhor. Ana faz uma oração vinculada a um voto. Ela está dizendo: Senhor, se o Senhor ouvir a oração do filho homem, eu vou te devolver, eu vou te dar. Que Ana está dizendo? Que Ele é tão poderoso, de que Ele gerou uma vez. Qual o problema dele gerar 2 vezes? Qual o problema de ele gerar 3 vezes? Qual o problema de ele gerar 4 vezes? Qual o problema de ele gerar